Olá, pessoal, tudo bem? Olá, comunidade São Pedro Apóstolo da cidade de Alfenas e todos os nossos internautas que terão acesso a esta formação permanente, onde eu, Dedé, que faço parte dos formadores permanentes, vou tratar do assunto o sentido da palavra de Deus na vida da igreja. Hoje, tratando então de dois documentos que nós vamos discutir de forma bem rápida, bem resumida, mas que vocês possam entender qual é o sentido da palavra de Deus na vida da igreja. E se nós fazemos parte da igreja de Deus, então esta palavra deve também chegar ao nosso coração e promover em cada um de nós uma grande transformação. Beleza? Como de costume, então vamos iniciar essa nossa formação invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para nós da Paróquia São Pedro é um momento muito marcante, esta formação permanente, nesse sentido, né, virtual, porque é como se o centro de pastoral, aquela nossa escola da fé, onde nós nos encontrávamos, né, naquele sentido, naquele tempo, para juntos estudarmos assuntos para o nosso engrandecimento na fé. É como se hoje, neste momento, essa escola da fé estivesse adentrando o seu lar, o seu coração. Então, para nós é um momento aí muito feliz e muito forte também, tá bom? Então, vamos lá, dando início, então, à nossa formação permanente, falando sobre um documento que é o Verbum Domini, é uma exortação apostólica pós-sinodal, como está aí, escrita pelo Santo Padre Bento XVI, especificamente na 12ª Assembleia Geral e Ordinária dos Sínodos dos Bispos, que se efetuou no Vaticano de 5 a 26 de outubro de 2008. Teve como tema a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. Documento este que consta de 5 capítulos, nós vamos falar então de uma forma bem resumida. E o que ele quer propor para nós? Que a Igreja, ela funda-se sobre a Palavra de Deus, onde ela nasce e dela vive. Então, olha só que coisa forte, né? A Igreja tem a sua fundação sobre a Palavra de Deus. Então, isso mostra o quê? Que a Palavra de Deus, ela é o alicerce de tudo. Observe, a igreja ela nasce sobre a palavra de Deus, é você construir uma casa sobre a rocha, de modo que ela não caia de hipótese alguma, e também a igreja ela vive desta palavra de Deus. Também a comunidade eclesial cresce na escuta, na celebração e no estudo da palavra. Então nós temos que escutar a palavra, seja ela nas missas, seja também nas celebrações da palavra e também no estudo da palavra que nós também praticamos na nossa formação pastoral. O verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, mas este mesmo verbo, afirma São João, fez-se carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo quer dizer palavra. A palavra de Deus habitou-se entre nós e se fez carne entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito. Então, é muito forte. Lá no capítulo 7 do Verbo Domino, nós retiramos aí que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sagrada Escritura, inspiração e verdade. Você crê na palavra de Deus? Sim, Dedé, eu creio. Eu também creio. Mas por quê? Por causa destas afirmações. Um conceito-chave para receber o texto sagrado como palavra de Deus em palavras humanas é, sem dúvida, o de inspiração. A Sagrada Escritura é palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. Portanto, gente, é verdade tudo que a gente lê e ouve por meio das Escrituras. Então, se porventura alguém te questionar,
você acredita na veracidade da palavra de Deus? Você diz sim. Por quê? Porque ela é inspiração do Espírito Santo. Acabou. Liturgia, lugar privilegiado da palavra de Deus. Liturgia da palavra. Olha só que coisa bonita que nós encontramos durante as celebrações. A liturgia da palavra. Também presente em cada um dos sacramentos da igreja. Seja no batismo, seja na ordem, na crisma, na Eucaristia, na unção dos enfermos, na reconciliação, no perdão, a palavra de Deus se faz sempre presente. Beleza? Liturgia, lugar privilegiado da palavra de Deus. Por quê? Porque palavra de Deus e Eucaristia não vivem de forma isolada. Elas não podem e não conseguem e não vivem isoladamente. Palavra e Eucaristia correspondem-se tão intimamente que não podem ser compreendidas uma sem a outra. A palavra de Deus faz-se carne, sacramentalmente, no evento eucarístico. Esta imagem mostra muito do que nós afirmamos anteriormente. Palavra de Deus e Eucaristia são tão intimamente ligadas que não podem ser compreendidas, entendidas uma sem a outra. Então, nessa imagem nós observamos aí a palavra de Deus, representada aí pela Bíblia, né? E também aqui nós temos a Eucaristia, representada pelo sacrifício, né? De um pedaço de pão e de um pouquinho de vinho transformado no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Né? A Eucaristia, o combustível para a nossa vida, alinhada à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus na vida eclesial, na vida de cada um de nós, ela é muito importante para as formações dos cristãos. E como nós o somos, ela é adequada à formação dos cristãos, adequada à formação dos catequistas, adequada para os centros de formação, para os estudos bíblicos e, principalmente, a palavra de Deus na vida eclesial, ela tem que passar para nós. Nós temos que compreender, viver e anunciar a palavra de Deus a toda a criatura, principalmente aquelas que vivem ao nosso redor. A palavra de Deus na vida eclesial, eu achei muito interessante, lá no Verbo Domini, no número 77, que diz o seguinte: somos chamados a ser santos. Quanto mais aprofundarmos a nossa relação pessoal com o Senhor Jesus, tanto mais nos damos conta de que Ele nos chama à santidade, através de opções definitivas, pelas quais a nossa vida responde ao seu amor, assumindo funções e ministérios para edificar a igreja. Então, nós somos a igreja e somos chamados à santidade. É forte? Parece. Né? Se você fizer a pergunta, mas eu sou chamado a ser santo, Dedé? Sim, todos nós, desde que nós assumamos de forma definitiva, por meio dos nossos dons, assumindo funções e ministérios para edificar a igreja do Senhor. Edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja do Senhor. Cabe a cada um de nós. Ai, Dedé, mas é muito difícil ser santo? Preste atenção, então, o que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos diz sobre a santidade. E você vai ver que santidade não é algo pesado, é leve, beleza? Não é triste, é alegria. Primeiro, a santidade é um dom, é a dádiva, bênção que o Senhor nos oferece. Segundo, para ser santo, não é obrigatório ser bispo, sacerdote ou até mesmo religioso. Ser santo não é algo pesado, buscar a santidade, e nem triste. É o convite a compartilhar a sua alegria, acordar cedo, de bem humor, ir trabalhar, ser um bom companheiro no serviço, ser um bom pai, um bom marido, gente, acordar sempre pensando em fazer o bem e transmitir alegria. Está aí a receita para sermos santos ou estarmos no caminho da santidade.
São pequenas coisas, mas muitos pequenos passos para a santidade. Então não é uma coisa longínqua, está longe de nós não ser santos. Somos todos chamados, por meio dos nossos dons, para assim edificar a igreja do Senhor. Palavra de Deus e os ministros ordenados. Dirigindo-me em primeiro lugar aos ministros ordenados da igreja, recordo-lhes o que afirmou o Sínodo, lá em 2008. A palavra de Deus é indispensável para formar o coração de um bom pastor, um ministro da palavra. Bispos, presbíteros e diáconos não podem de forma alguma pensar viver a sua vocação e missão sem um decidido e renovado compromisso de santificação, que tem um dos seus pilares no contato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, lá no número 79, no parágrafo 79 do Verbo Domini, nós tiramos esta mensagem. Os bispos, os padres e os diáconos também são chamados, a essa vocação, a esta missão, beleza? E nós chegamos no segundo ponto da nossa formação, que é o estudo dos documentos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, onde trata sobre o ministério e celebração da palavra. Então, com esse material aí, nós vamos estudar um pouco sobre o papel, do ministério da palavra na vida da igreja. Já na apresentação, tem nos alertado o seguinte: a celebração da palavra de Deus é escuta, meditação, vida, celebração e testemunho. Viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é a inspiração do Espírito Santo, não é isso? E serve para edificar a igreja. Devemos beber e comer também a palavra das Escrituras, a doutrina divina. Então, diante disso, os bispos do Brasil, inspirados e guiados pela palavra de Deus, publicaram este documento. Nós vamos trabalhar a partir de agora. Diz o seguinte: o ministério da palavra no Novo Testamento. De acordo com os evangelistas, a palavra de Deus ela serve para evangelizar, de acordo com Paulo e Lucas. Nas cartas paulinas, a palavra de Deus ela serve para exortar, é exortação. Já para Marcos, é a anunciação. Lá nos Atos dos Apóstolos, a proclamação. Nos Atos dos Apóstolos e no Evangelho de São João, é testemunho, é testemunhar. E também em Mateus e Lucas, a palavra de Deus é pregação, para pregar. A eficácia da palavra anunciada. Então, nós pegamos aqui a pregação do Novo Testamento, a eficácia da palavra de Deus é palavra de perdão e purificação, é palavra de verdade, é palavra de vida, de reconciliação, palavra de graça e palavra de salvação. Perdão, purificação, verdade, reconciliação, graça, salvação e palavra de vida. O Ministério da Palavra no ensinamento do Concílio Vaticano II fala o seguinte: promova-se a celebração da palavra de Deus nas vigílias das festas mais solenes, em alguns dias feriais do Advento e da Quaresma, e nos domingos e dias de festa, especialmente onde não houver sacerdote. Neste caso, será um diácono ou outra pessoa delegada pelo bispo a dirigir a celebração. E nós aqui da paróquia São Pedro, nós temos o privilégio, nós temos 2 sacerdotes e temos também vários ministros que foram preparados, enviados pelo bispo para a realização da celebração da palavra, em situações, em momentos em que muitas vezes o sacerdote não pode estar presente. Agora, imagine uma comunidade onde não há sacerdote, olha que tristeza. E aí, quem leva a palavra de Deus até esses fiéis? São pessoas que são delegadas pelo bispo para isso, os chamados ministros da palavra. Beleza, pessoal? E aí, as celebrações da palavra de Deus, escassez de sacerdotes, ocasião privilegiada de encontro com o Senhor por meio da palavra, nós também alimentamos da palavra de Deus. Preparação para a Eucaristia, penetrar na riqueza do lecionário por meio da Sagrada Escritura, onde nós meditamos, nós rezamos,
né, em tempos de Páscoa, de Natal, de Advento, de Quaresma, a palavra de Deus se faz sempre presente, né, em tempos fortes, em retiros, em penitências, em reparação ao perdão, em peregrinações, em missões populares, e não podemos confundir com celebrações eucarísticas. Missa é missa, celebração é celebração, mas não podemos esquecer, nós também, principalmente naquelas situações de escassez de sacerdote, muitos fiéis alimentam a sua fé por meio da palavra de Deus. E a celebração é celebração e não pode ser confundida com o sacrifício que se faz presente na Eucaristia, né? Onde o pão é transformado no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o mistério da fé. Missa, missa. Quais são os ritos da celebração da palavra? Então, nós temos os ritos iniciais, né, a saudação, nós temos o momento do ato penitencial, temos o momento de louvor, né, o aleluia, o glória, liturgia da palavra, nós temos, então, a primeira leitura, os salmos, né, muitas vezes até cantado quando se tem salmistas. Nós temos o rito de louvor e ação de graças, que não pode ser confundido com um momento de adoração do Santíssimo, mas é um momento que nós recebemos Jesus no nosso meio, já consagrado por um sacerdote. Então, é o nosso momento de ação de graças, de agradecer por tudo de bom que nos proporciona. E chegamos no momento da comunhão eucarística. É o momento que nós, então, é distribuído a comunhão. Depois nós temos um momento de silêncio, um momento de agradecimento, após comunhão, e a gente segue para os ritos finais, onde o ministro da palavra passa todos os recados para a comunidade, e depois dá a bênção final e o envio. Assim como na missa, nós também somos enviados na celebração da palavra para sairmos dali modificados, transformar e ser transformados. Beleza? Então, o que nós não vivenciamos na celebração da palavra é a liturgia eucarística. Então, os ritos estão aí, ó, ritos iniciais, liturgia da palavra, rito de louvor e ação de graças, comunhão eucarística e ritos finais, e somos enviados. E outros ministérios que servem na celebração da palavra. Então, veja que nós temos ministérios da acolhida, dos leitores, ministério do salmista, quando se faz presente na comunidade, os messes, ministério da música, os acólitos, coroinhas. Então, veja, outros ministérios também se fazem presente na celebração da palavra. Pessoal, então, nessa formação permanente de hoje, né, 2 documentos. O documento do Ministério da Celebração da Palavra e também o Verbo Domini. Se você ainda não é inscrito no canal da Paróquia São Pedro, o momento é agora. Vai lá, inscreva-se, ative o sininho de notificação, beleza? Deixe o seu like, o seu joinha se você gostou desta formação, beleza? E ativando o sininho de notificação, você vai receber diariamente palavras de fé, beleza? Pelos nossos sacerdotes, Padre Wellington e Padre Éder, e também tudo o que a Paróquia São Pedro tem para poder te proporcionar um crescimento na fé, você recebe a partir do momento que você inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificação. Então, o meu muito obrigado, em nome de todos os formadores da Paróquia São Pedro, os formadores permanentes, né, dessa formação, e vamos finalizar então com uma oração final, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos dê força, principalmente nesse período de pandemia, que a gente possa vencer todo tipo de mal, todo sofrimento que nós estamos passando. E em breve nós estaremos juntos fazendo aquela formação aconchegante e calorosa que é a marca da nossa Paróquia São Pedro Apóstolo. Que o Senhor nos abençoe, que os anjos nos protejam, que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça, e salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Valeu.